Determine os valores de x, solução da equação arco tangente de 1 mais x sobre 1 menos x igual a arco tangente de x mais π sobre 4. Inicialmente, nós vemos que arco tangente, domínio dela é os reais, então essa função arco tangente de 1 mais x sobre 1 menos x, ela vai estar definida para todo x real, tal que 1 mais x sobre 1 menos x esteja definido. Nesse caso, isso aqui implica que o x tem que ser diferente de 1. A função arco tangente de x, que aparece no lado direito, determina que x seja um número real. Então essas duas condições aqui, inicialmente, limitam o x a ser diferente de 1. Agora, seja uma variável adicional aqui, w, que a gente vai usar para reescrever arco tangente de 1 mais x, 1 menos x. Então essa variável w, ela é solução de tangente de w, 1 mais x sobre 1 menos x, sendo que o w, como ele é a imagem da função arco tangente, a princípio, nós sabemos que w está na faixa de menos π sobre 2 a π sobre 2. E vamos introduzir uma nova variável também. Vamos chamar aqui de z, onde z é o arco tangente de x. Então, o tangente de z é x e o z também assume valores no intervalo aberto em menos π sobre 2, aberto em π sobre 2, pois z é a imagem da função arco tangente. Aqui de estrela e 2 estrela, essas equações anteriores, nós temos a seguinte relação. Tangente de z é x, então eu posso substituir 2 estrela em estrela. Eu tenho uma relação entre o w e o z, dada por 1 mais tangente de z, 1 menos tangente de z. Então, tangente de w se relaciona com tangente de z por essa expressão aqui. Agora, em termos de w e z, a equação que nós temos ela se escreve na forma e aqui nós vemos que essa equação w igual a z mais π sobre 4, que é a forma da equação que nós queremos resolver, ela é compatível com essa condição 3, que é oriunda da identificação de w e z com essa forma dada aqui, ou seja, w arco tangente de 1 mais x sobre 1 menos x e z arco tangente de x produz essa relação 3, envolvendo a tangente de w e a tangente de z. Então,
essa identificação de W e Z feita dessa forma, ela é compatível com a equação que a gente quer resolver, pois nós observamos que em 3, calculando tangente de W, então, usando que W é Z mais π sobre 4, e usando a fórmula da tangente de A mais B, ou seja, nós obtemos a seguinte expressão. Tangente de π sobre 4 é 1. Então, o numerador fica 1 mais tangente de Z. E aqui vai ficar 1 menos tangente de Z. Então, essa relação que a gente obtém aqui, tangente de W igual a 1 mais tangente de Z, 1 menos tangente de Z, é exatamente a condição 3 estrelas, ou seja, essa identificação W igual a Z mais π sobre 4, que é a equação original que a gente tinha que resolver, ela é consistente com a identificação feita para W e Z, dada por essas expressões aqui. Então não tem restrição alguma adicional sobre o W e o Z. Agora, o que nós sabemos é que W e Z estão nesses intervalos aqui, menos π sobre 2 aberto. Então, usando, por exemplo, aqui, que W está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, vamos subtrair menos π sobre 4. W menos π sobre 4, então eu identifico como sendo Z. Essa condição aqui, junto com essa condição, ela delimita o Z a estar na faixa menos π sobre 2 ou seja, Z, satisfazendo a condição de estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e entre menos 3π sobre 4 e π sobre 4, determina essa faixa aqui, ou seja, Z está entre menos π sobre 2 e π sobre 4. Logo, então, se Z está entre menos π sobre 2 e π sobre 4, então a tangente de Z ela vai estar nessa faixa aqui. Menos infinito, menor que tangente de Z, menor que 1. Só que tangente de Z é o x. Então a gente chegou na faixa de valores que o x
tem que estar para que essa equação seja verificada, ou seja, x menor do que 1, ou seja, pertencente ao intervalo menos infinito aberto em 1. Isso aqui nos dá todos os valores de x, solução de arco tangente de 1 mais x sobre 1 menos x igual a arco tangente de x mais π sobre 4. A observação nessa questão é que essa condição 3 ela é meramente uma relação entre w e z gerada pela identificação de w e z com, respectivamente, arco tangente de 1 mais x sobre 1 menos x e arco tangente de x. Essa outra equação aqui em cima, w igual a z mais π sobre 4, ela é essencialmente a equação que se deseja resolver, escrita em termos dessas variáveis adicionais w e z. Então aqui a gente nota que w e z funcionam como sendo duas novas variáveis e você tem duas equações envolvendo w e z. Essa 3 estrela é a equação original. Aqui, quando nós vemos que 3 estrela é compatível com w igual a z mais π sobre 4, nós não temos nenhuma restrição fixando w e z. Então, w e z continuam livres. E exatamente essa liberdade que se tem para o w e z que acaba gerando não uma única solução para o x, mas infinitas soluções, que se reflete no fato de que a solução da equação original é o intervalo menos infinito 1. Agora, poderia, num outro problema, acontecer que o análogo dessa relação 3 estrela nos desse uma restrição sobre w e z que, junto com a equação original, nos permitiria fixar essas variáveis. Ora, se nós tivéssemos fixado w e, consequentemente, z, então nós poderíamos determinar o x resolvendo essas equações originais, por exemplo, z arco tangente de x, ou o análogo envolvendo w arco tangente de 1 mais x, 1 menos x. E aí, nesse caso, teríamos um x bem determinado e a solução não seria o intervalo. Então, é importante ter em mente aqui a estrutura desse problema. A equação 3 estrelas, nesse caso, se mostrou compatível com a equação original que a gente queria resolver. Ou seja, não se produziu de 3 estrelas nenhum vínculo adicional sobre w e z que não estivesse contido nessa equação que a gente quer resolver. Ora, isso é o que determinou, então, repetindo aqui, que nós tivéssemos uma faixa de valores para o w e para o z. Por exemplo, em termos do z, a faixa seria essa. E, consequentemente, o z variando nessa faixa de valores determina um x que está, nesse caso, na faixa menos infinito até 1.